fui ensinada a viver com a dor, a aceitá-la como parte da minha realidade. O amor, para mim, não era um abraço acolhedor ou palavras gentis. Era um grito, um tapa, um olhar de desprezo. Eu mal sabia o que era ser amada de verdade. Desde que eu nasci, a minha mãe nunca me ensinou a confiar no mundo, mas sim a temê-lo. Ela me dizia que o mundo era um lugar sujo, um lugar onde só os fortes sobreviveriam. E eu, como uma criança, não entendia muito bem, mas sentia no fundo que algo estava errado, que algo dentro de mim estava se quebrando pedaço por pedaço. Eu tinha apenas 8 anos quando aconteceu a minha primeira vez. A minha mãe, com seu olhar vazio, me disse com uma calma assustadora que eu precisava fazer algo para ajudar a família. Eu não sabia exatamente o que ela queria dizer, mas eu sabia que pelo tom da voz dela não era como se ela estivesse me pedindo ajuda, e sim ela estava me ordenando, mandando. Era uma ordem, uma condenação. Você vai ajudar a gente a sair dessa miséria, vai se vender, e isso é o que você é boa para fazer. Ela me disse isso sem hesitação, sem uma sombra de carinho ou compaixão. Eu fiquei paralisada, o meu corpo inteiro tremeu. Eu olhei para ela procurando algum sinal de que ela estava brincando, que era uma mentira, mas não havia nenhum. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia como reagir. Ela não me deixou pensar, não me deixou questionar. Ela me deu um empurrão e me arrastou até aquele lugar, uma espécie de casa suja, um bordel de esquina onde mulheres e meninas como eu eram usadas como objetos. Minha cabeça não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu tinha apenas 8 anos. O que eu sabia sobre isso? O primeiro homem era um velho. Ele me olhou de uma forma nojenta. Ele me olhou como se eu fosse algo que ele possuía. E aquilo me fez sentir como se o meu corpo não fosse meu. E eu me senti tão suja. Não por algo que eu tivesse feito, mas porque aquilo tudo era tão errado, tão insano, que era impossível de não me sentir imunda. A sensação de ser tocada por mãos desconhecidas me quebrou por dentro. Eu queria chorar, mas eu não podia. Eu não podia mostrar fraqueza. A minha mãe me ensinou isso. Eu não podia chorar, não podia gritar, não podia fazer nada além de aceitar. Se eu me rebelasse, a violência dela seria ainda pior. Depois disso, os abusos continuaram. Não era mais uma novidade, era apenas uma rotina diária. A minha mãe, com seu olhar de pedra, me mandava para aquele lugar sempre que ela sentia que precisava de mais dinheiro. Cada homem, cada toque, cada palavra suja me fazia sentir mais invisível, mais desconectada de quem eu era. Eu não sabia mais quem eu era. Eu não sabia o que significava ser amada ou respeitada. O meu corpo, que antes era meu, agora era uma coisa qualquer, uma ferramenta que servia aos outros. Era uma prisão sem grades, onde a dor se tornava minha única companhia. A minha mãe terminou engravidando e assim eu ganhei uma irmã. A minha irmã era uma criança doce, inocente, mas eu logo percebi que a minha mãe faria o mesmo que fez comigo com ela. Gente, eu tinha muito medo do que poderia acontecer. A ideia de ver a minha irmã passar pelas mesmas coisas que eu, olha, me causava uma dor insuportável. Mas infelizmente não havia como escapar. Quando ela ficou maiorzinha, a minha mãe fez a mesma coisa, colocou-a no mesmo bordel. Eu não sabia o que fazer. Eu sentia-me incapaz de protegê-la. Eu mal conseguia me proteger. Como eu ia proteger alguém? Como eu ia proteger a minha irmã? O sofrimento de ver minha irmã sendo arrastada para aquela vida nojenta foi devastador. Não havia mais espaço para o que restava de humanidade em mim. Eu sentia um vazio imenso, um buraco no peito, mas não podia mostrar fraqueza. Se a minha irmã estivesse ali, eu tinha que ser forte por ela. No fundo, eu sabia que essa era a nossa luta, e se nós duas não tivéssemos juntas, teríamos sido destruídas muito antes. E daí a minha mãe encontrou um namorado. Ele não era muito melhor do que ela, viu? Muito pelo contrário. Ele era mais cruel e mais perverso. Ele parecia ter prazer em nos ver sofrer, em nos humilhar. Ele me forçava a fazer coisas que eu não queria, coisas que faziam o meu corpo se contorcer de nojo. Eu sentia como se estivesse vivendo num pesadelo sem fim. Ele dizia que eu não tinha valor, que eu era apenas um objeto, que meu único propósito era agradá-lo. Ele nunca me tocou com carinho. O que eu sentia era sempre medo, repulsa.
Ele me tratava como se eu fosse a escória, e minha mãe, em vez de nos proteger, se tornava ainda mais conivente com tudo. Eu me afastei tentando manter minha sanidade, mas quando eu não estava trabalhando, quando não estava naquela vida de escravidão disfarçada de sobrevivência, eu passava as horas no meu quarto, tentando afastar os pensamentos que me perseguiam. Eu chorava baixinho para não ser ouvida, mas sabia que os gritos que ecoavam dentro de mim não iriam parar. O tempo passou e aos poucos fomos crescendo. Eu e minha irmã conseguimos com muito esforço arrumar empregos. Não eram grandes empregos, mas eram um alívio. Ao menos agora não éramos obrigadas mais a viver daquela forma nojenta. E aos poucos começamos a ter a nossa própria vida. A casa que dividíamos já não era mais uma prisão. Começamos a trabalhar em empregos mais dignos e, com o tempo, saímos da casa da minha mãe. Finalmente estávamos livres. Pelo menos era aquilo que eu pensava. Mas o destino é cruel. A minha progenitora, com toda a ousadia, apareceu na nossa vida de novo. Ela entrou na justiça pedindo pensão alimentícia de nós. Eu não conseguia acreditar como ela ousava pedir algo depois de tudo que ela fez pra gente. Eu e minha irmã fomos tomadas por uma raiva profunda, uma revolta indescritível. Eu não podia deixar isso passar em branco. Não podíamos deixar que ela saísse impune. E foi aí que decidimos lutar. Era nossa chance de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Não íamos mais ficar caladas. Era hora de expor tudo, de contar a nossa verdade, mesmo que fosse doloroso. Nós duas, agora adultas, tínhamos o poder de lutar. Sabíamos que a batalha seria árdua, mas estávamos prontas para enfrentá-la. Não queríamos vingança, queríamos apenas justiça. Queríamos que ela fosse exposta pelo que fez conosco. Queríamos que o mundo soubesse a verdade. Nós éramos sobreviventes e não deixaríamos nunca mais ninguém nos calar. Nossa história seria ouvida, nossa dor seria reconhecida. Não havia mais medo, não havia mais silêncio. Agora a justiça era nossa. Oiê, pessoal, tudo bem? Ai, querida, que história. Eu sei que o peso da sua história, sua dor é imenso. Eu sei que cada palavra que você escreve, cada lembrança que você revive, vem com uma carga emocional que parece insuportável. Eu entendo profundamente o quanto o sofrimento que você viveu marca não só o corpo, mas principalmente a alma. Eu sei que a dor que você carrega não pode ser apagada com palavras, nem resolvida com simples conselhos. Mas eu quero de coração tentar te ajudar a ver que você não está mais sozinha e que você tem muita força. Uma força que talvez você nem tenha percebido completamente. Você foi forçada a ver uma realidade que nunca deveria ter existido. Uma vida marcada por abusos e crueldade. Nenhuma criança devia passar pelo que você passou, e muito menos por aqueles que deveriam ser suas fontes de amor e proteção. A sua dor, o abandono da sua humanidade, da sua dignidade, não são sua culpa. A culpa nunca foi sua. Você foi vítima de uma realidade cruel, mas ao contrário do que você pode pensar, você não é uma vítima em toda a sua essência. Você é uma sobrevivente. Eu sei que as marcas são profundas, que as cicatrizes da sua infância, do abuso, da humilhação ainda estão presentes. Eu sei também que às vezes é difícil acreditar que a sua vida pode ser diferente, que há uma chance real de felicidade e paz. Você já passou por tantos anos aprendendo a viver com a dor, tentando se encaixar em uma vida que não te pertence, que é natural sentir como se a felicidade fosse algo distante, algo impossível. Mas o fato de você estar aqui compartilhando sua história, lutando pela justiça e, acima de tudo, pela sua própria dignidade, é um sinal de que você tem dentro de si uma força que você não pode subestimar. Essa luta pela verdade, por expor o que aconteceu, não é apenas sobre a sua mãe nem sobre o que ela fez com você. É sobre você, é sobre se reerguer, se libertar de tudo que a manteve aprisionada ao longo dos anos. Não permita que o sofrimento do passado defina quem você é hoje. Você é muito mais do que a dor que você experimentou. Eu sei que a raiva que você sente é legítima, assim como a revolta. Você foi roubada de tantas coisas e isso é algo que ninguém deveria suportar. Mas no meio de toda essa revolta, lembre-se de algo importante. A verdadeira liberdade começa dentro de você. Não deixe que a amargura, a dor, a raiva se transformem em um peso insuportável. A justiça que você busca não é apenas por conta da sua mãe. A justiça também é por você, por sua alma que merece paz depois de tanto sofrimento. Você e sua irmã têm uma conexão única, um vínculo de sobrevivência e amor.
Isso é algo poderoso. O fato de vocês terem se apoiado mutuamente ao longo de toda essa jornada mostra a força e a beleza que a união de vocês tem. Essa união, esse amor entre irmãs será o que as manterá firmes. Não importa o que aconteça. Não deixe que o passado nem a busca por justiça afastem vocês de quem são agora. Encare esse novo capítulo da vida com o entendimento de que a vitória não é apenas sobre o que a sua mãe fez, mas sobre o poder de se curar e de se reconstruir. Lembre-se, você não é mais aquela criança frágil que se sentia sem nada. Agora você é uma mulher que sabe o que é sobreviver e que encontrou um caminho para a luz. Mesmo que fosse uma luz muito distante, essa luz está mais perto agora, porque você não está mais aprisionada. Você está aberta ao mundo, aberta à sua verdadeira essência. Continue com coragem, mas não se esqueça de ser gentil com você mesma. A cura leva tempo e você merece o seu próprio cuidado. Continue lutando sim, mas também permita-se viver. Busque os pequenos momentos de felicidade, os momentos que te fazem sentir que sim, a vida pode ser boa. E quando você olhar para trás, verá que tudo isso, toda essa luta, toda essa dor, te transformou em alguém que ninguém poderá quebrar. Você é muito mais forte do que você imagina, eu garanto. Você merece mais do que a sobrevivência. Você merece viver plenamente. E por mais difícil que isso pareça agora, você tem tudo o que precisa dentro de si para construir a vida que sempre mereceu. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo e em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.